Opa, e aí galera, beleza? Pronto para continuar aqui? Vamos terminar essa parte de soluções hoje? Já vimos lá a classificação das dispersões, né? O que é uma solução, como que a gente faz uma solução, né? Que a gente coloca um soluto dentro de um solvente e vimos todos os jeitos de classificação, né? Como que a gente identifica uma solução. Falamos de concentração, de molaridade, de molalidade, densidade, título, né? Passamos um pouquinho por cada coisa, né? Mais para frente a gente faz uns exercícios de revisão para relembrar tudo isso, mas hoje a gente vai falar de alteração nos volumes de uma solução, né? Ah, mas se não faz diferença 1 litro ou 500 ml de uma solução que está 1 mol por litro? Claro que não. Uma só vai ter mais que o outro. Mas se você aumentar, se você mantiver ali 1 mol de NaCl em 1 litro é uma coisa, 1 mol de NaCl em 2 litros é outra coisa. Se você tiver uma solução de NaCl, né, 500 ml numa solução de NaCl e colocar mais 200 ml, como é que fica isso aí? É isso que a gente vai ver, tá? Para quem está chegando agora, meu nome é Luiz Eduardo Aleotti, eu vou junto com vocês nessa. Vamos começar aí, tá? Vamos começar falando de diluição de soluções. O que é uma diluição? Diluição é quando a gente adiciona solvente. Para que serve você colocar mais solvente para deixar uma coisa mais diluída? Né? Isso aqui todo mundo conhece, todo mundo vê isso bastante. Você adicionar água num suco para deixar ele menos concentrado. É bem isso aqui. Diluição de soluções. A gente vai manter a quantidade de soluto e vai adicionar solvente. Tá? Então, aqui a gente tem as duas formulinhas. A gente vai trabalhar principalmente com a concentração comum, né? Concentração em gramas por litro, e a molaridade, ou concentração molar. Se a massa, se o soluto é mantido, ó, a massa de soluto é igual antes e depois. A gente vai usar o 1 e o 2 ali. O 1 significa a solução que a gente tinha antes, né? A nossa solução inicial. Você pode usar um I se você quiser, você pode usar como você quiser. E pode ser 1 e 2, I e F, linha, 2 linhas, tanto faz. E se você manteve a mesma massa, obviamente o número de mols também é o mesmo. Certo? Então, isso aqui nada mais é do que uma espécie de regra de 3. A gente vai dizer que o produto, ó, lembra que a gente tem concentração em gramas por litro é M sobre V. Certo? Então, a gente tem que M é igual a C vezes V, né? Massa, concentração, volume. Se a massa é a mesma, no começo a gente tem que, né, se a massa inicial e a massa final é a mesma, esse produto aqui, C vezes V, vai dar a mesma massa. Então, esse C vezes V é constante, a gente vai ter uma proporção entre eles. Então, a formulinha que a gente vai usar é essa aqui, ó. C1V1 é igual a C2V2. E ali, para molaridade, é a mesma coisa. Você tem que μ é igual a N sobre V. Então, N é igual a μ vezes V. Se o número de mols é constante, N1 é igual a N2. Então, μ1V1 é igual a μ2V2. Você também pode usar isso aqui como... Não, é isso aqui, é isso aí mesmo, tá? O outro jeito de se fazer também é tranquilo, é como se você trabalhasse com duas soluções diferentes, tá? Você vai ter lá, você calcular de volta. Dá na mesma. Você vai ter, digamos que a gente tem uma solução de 800 ml
de NaCl, tá? 800 ml, 0,8 litros. A gente tem uma solução 1 mol por litro, tá? Em 0,8 litros. Tá? A gente tem aqui. Então, a gente tem 1 mol por litro em 0,8 litros. E você adicionou 200 ml de água, ou seja, seu volume final vai ser 1 litro. Então você pode fazer tanto com a formulinha aqui, ó, que vai ser μ1 era 1 mol por litro, vezes V1, que é 0,8, é igual a o volume final, se a gente adicionou 200 ml de água, virou 1 vezes μ2, tá? Aqui, né, bem simples, 1 vezes 0,8, 0,8, 1 vezes μ2 é μ2, então a gente vai ver que μ2 é igual a 0,8 mol por litro, que também é a mesma coisa, você pode encontrar nessa unidade, dizer que é 0,8 molar, né? Um M maiúsculo, molar, significa mol por litro também, tá? Aqui um exemplo bem simples, mas você poderia fazer, às vezes fica mais fácil, dependendo dos dados, é você calcular quantos mol você tinha aqui, né? Você pode fazer tranquilamente. Se você tinha 1 mol por litro em 0,8 litros, é a mesma coisa, você vai lá, ó, você sabe que N, número de mols, é μ vezes V, certo? Então, você tem aqui que N é igual a μ era 1 mol por litro e o volume 0,8 litros. Então, você sabe que você tem 0,8 mols nessa solução. Daí você pode calcular a molaridade independente. Adicionei 200 ml de água, manteve esse 0,8 mols. Então, se você adicionou ali, você ainda vai ter 0,8 mols agora em 1 litro. E se eu adicionei 1 litro de água? Daí você vai ter 0,8 mols em... Se você adicionou 1 litro de água, você vai ter 0,8 mols em 1,8 litros. É só fazer a continha, tá? Tanto faz se você fizer pela proporçãozinha aqui, C1V1 é igual a C2V2, μ1V1 é igual a μ2V2, ou se você fizer o cálculo retroativo, você vê quanto de massa tem ou quantos mols tem ali, e com isso você calcular as coisas. E você calcular a nova concentração com a variação de volume. Tanto faz. Tá? Um exercíciozinho aqui, bem simples, tá? Ele parece complicadinho, mas ele é bem simplesinho, tá? Um exercício da UEM aqui, só para a gente dar uma olhadinha a mais nessa parte de diluição. Ó, imagina que a gente tem 1 litro de uma solução de hidróxido de potássio. E a concentração dela é 1 grama por litro. Então, a gente tem aqui, volume é igual a 1 litro, V1, eu vou colocar, e a concentração dele é 1 grama por litro. Tá? A gente vai retirar 250 ml dessa solução e completar o volume para 1 litro. Opa! A gente tirou 250 ml, então o nosso volume o inicial não é 1 litro. Ó. Se a gente tirou 250 ml, nosso volume inicial, na verdade, é 0,75 litros. E a gente vai completar, ó, tô aqui. E completa o volume dessa solução para 1 litro. Então, ó, completar para 1 litro significa adicionar o suficiente para isso aí virar 1 litro.
Então, o volume final aqui, o V2, é 2 litros. Tá? Ele completou com água pura, resultando numa solução que ele chamou de chamada solução A. Bom, qual que é a concentração dessa solução A? Bem simples, né? Opa, aqui era C1. C1V1 é igual a C2V2. Qual que era a nossa concentração inicial? 1 grama por litro. Nosso volume inicial era aquele 1 litro? Não, lembra que ele jogou 250 ml fora? Manteve a concentração ali, né? Ele não jogou 250 ml só de solvente. Ele jogou 250 ml da solução homogênea. Então, a concentração manteve. Então, a gente tem aqui a concentração, o volume inicial era 0,75. Qual que é a concentração final? É isso que a gente quer saber. E qual que é o V2? Opa! Nossa, eu tinha escrito errado aqui, ó. V2 é 1 litro. Ele está completando para 1 litro. Então, por 1 litro. Bem simples aqui, né? 1 vezes 0,75, 0,75. 1 vezes C2, C2. Então, a gente tem que a concentração dessa solução A é 0,75 gramas por litro. Resolvido o exercício? Claro que não, eu nem li até o final. Só me apressei aqui. Então, a gente já tem 0,75 gramas por litro. Tá? Então, ó, daí ele diz que esse procedimento é novamente repetido com a solução A, resultando numa solução B. E ele quer saber a concentração dessa solução B. Aqui são as opções. Então, o que a gente tinha da nossa solução A? Vamos lá. O volume de A princípio, é 1 litro. E a concentração de A é 0,75 gramas por litro. Opa, mas ele repetiu aquele processo. O que tem naquele processo? Você tira 250 ml. Então, não é 1 litro. É 1 litro menos 0,25 litros. Que vai ficar 0,75 litros. Beleza? Qual que é a concentração de B? É o que a gente quer. E o volume final de B, ele vai pegar aqueles 0,75 litros, aqueles 750 ml, e vai adicionar mais 250 ml de água para ter um volume final de 1 litro. Então, o volume de B é 1 litro. Tá? Então, aqui, o que a gente tem? CA, aplicando a fórmula, CAVA é igual a CBVB. Mesma coisa que usar C1V1, C2V2 ou o que você quiser. Tá? Então, a concentração inicial de A era 0,75 gramas por litro. O volume de A era 0,75 litros. A concentração de B é o que a gente quer e VB é 1. Opa! VB vale 1. Então, a gente tem aqui, ó, 1 vezes concentração de B é 0,75 vezes 0,75. Só fazer a continha aí que você vai chegar que a concentração de B é 0,5625. Resposta letra A, certo? Errado, leia direito, ó. 0,5625 gramas por ml. A gente está falando em gramas por ml? Não, a gente trabalhou aqui, se a gente só usou a concentração em grama por litro, então nossa resposta certa é a letra C, 0,5625 gramas por litro. Beleza? Tranquilo? Conseguiu fazer? Tem que ir fazendo exercício, não adianta só ver o
o professor resolvendo. Isso não tem... Você não treina direito, né? Não adianta só ir aprender a teoria e não exercitar. Tem que fazer exercício em casa. Beleza? Então vamos lá. O que mais que a gente pode fazer? A gente falou de colocar solvente. Mas a gente não consegue retirar solvente? A gente não usa isso também? Usamos. Aqui a gente vai falar da evaporação do solvente. Né? Quando você vai esquentar ou deixar só a solução destampada, e o solvente, a água, no caso que a gente usa, é o nosso solvente principal, vai evaporar e você vai perder um pouco da água. Você tem uma solução aquosa de NaCl, né, de cloreto de sódio, de sal. Você tem água com sal. Você vai esquentar e vai evaporar a água, começar a evaporar a água. O sal vai junto? Claro que não, né? Lembra, ele é um composto iônico, tem um ponto de fusão altíssimo, inclusive é assim que a gente obtém sal. Né? A gente tem uma mistura de sal, de água com sal, e a gente evapora para purificar sal. É uma das maneiras de obter sal. Né? Então, se a gente evaporar só o solvente, só diminuir a concentração, e mantiver a quantidade de soluto, né, a gente vai aumentar, a gente vai diminuir a quantidade de solvente, vai manter a quantidade de soluto e isso vai aumentar a concentração. Tá? As formulinhas, mesma coisa do anterior, que a gente só está variando o volume. As massas continuam iguais, né, as massas de soluto, e o número de mol também continua igual. Então, continua valendo C1V1 é igual a C2V2 e Mi1V1 é igual a Mi2V2. Tá? Estamos só retirando o volume, vai ser a mesma coisa. A diferença é que agora a nossa concentração, a nossa molaridade vai aumentar. Tá? Existe um outro jeito também de aumentar a concentração, né? O mais simples, que é colocar mais soluto. Se você tem uma solução 1 grama por litro, você tem 1 grama, vamos lá, você tem 1 grama de sal numa solução de 1 litro, então você tem 1 grama por litro de sal, numa solução de NaCl, uma solução aquosa de NaCl, e você colocou mais 1 grama. Obviamente você vai aumentar essa concentração. Você tinha 1 grama, mais 1 grama, ficou 2 gramas em 1 litro, 2 gramas por litro. Tá? Então a gente coloquei aqui umas formulinhas, mas não tem muito por que decorar isso, né? Opa, e aqui faltou uma divisão. Né? A concentração é a massa de soluto sobre o volume da solução. Você vai calcular aqui, se você está adicionando soluto, você vai ter que calcular qual era a massa do soluto que você tinha e qual é a massa final. Então, na verdade, a tua concentração nova vai ser a soma da massa que você tinha no começo, mais a massa que você adicionou, né, sobre o volume da solução, que em geral não vai se alterar se você está adicionando só o soluto. Tá? Mesma coisa para a gente trabalhando aqui com a concentração molar. Você vai trabalhar, você tinha um tanto de mols e colocou mais um tanto de mols. Você vai somar qual é a quantidade de mols total que você tem e dividir pelo volume da solução. Ou, né, se você usar a formulinha do outro jeito, né, usando massa, você vai pegar a massa que você tinha de soluto, mais a massa que você colocou, e vai dividir pela massa molar dele vezes o volume. Tá? Não tem esse 2 aqui. Tá? Então, vamos fazer aqui uma questãozinha também bem simples sobre isso aí, sobre concentração. Tá? A gente tinha, ele fala que aquece-se 800 ml de solução, 0,02 mol por litro de fosfato de sódio. Então, a gente tinha uma solução, a molaridade dela
inicial é 0,02 mol por litro. E o volume inicial dela, 0,8 litros. Né? Então, você tinha lá, ele aqueceu esses 800 ml e que estava 0,02 molar, até que o volume da solução fosse reduzido de 600 ml. Então, qual é o nosso volume final? É 600 ml? Não, não é reduzido a 600 ml, é reduzido de 600 ml. Então, o volume final vai ser 800 ml menos os 600 ml que perdeu. Ou seja, o nosso V2 é 0,6 litros. Certo? Então, bem simplesinho aqui, a gente vai fazer Mi1 V1 é igual a Mi2 V2. Mi1 é 0,02, tá? Eu gosto de trabalhar com notação científica. Eu vou usar isso aqui, ó. Isso aqui é 2 vezes 10 a menos 2. Tá? Vamos apagar isso aqui e ter mais espaço. Aqui. Tá? Vou colocar aqui em cima. Aqui, V2 é igual a 0,2 litros. Tá? Então, Mi1 V1 é igual a Mi2 V2. Se a gente tem aqui, o nosso Mi1 é 0,02, que é 2 vezes 10 a menos 2. O nosso V1 é 8 vezes 10 a menos 1. Certo? O nosso Mi2 é o que a gente quer saber. E o nosso V2 é 0,2, que é 2 vezes 10 a menos 1. Ficou mais fácil de trabalhar assim, né? Então, a gente vai ter, ó, Mi2 vai ser o quê? A gente tem aqui desse lado 2 vezes 8 vezes 10 a menos 2 vezes 10 a menos 1 vai dar 10 a menos 3. E embaixo a gente vai passar isso dividindo. 2 vezes 10 a menos 1. 2 dá para dividir por 2. O 10 a menos 1 está embaixo. Para passar para cima ele vai passar com um expoente positivo. Então a gente vai ter 10 a menos 3 vezes 10 a primeira. Nossa resposta é 8 vezes 10 a menos 2. O que? Mol por litro, tá? Não esquece, a unidade é muito importante. Vocês viram no exercício anterior lá, que a unidade fazia diferença para acertar, e 8 vezes 10 a menos 2 não significa nada para mim. Não sei se você está falando de mol por litro, de grama por ml, de litro por litro, ou o que quer que você esteja falando. Você tem que pôr essa unidade. Beleza? Tá? E agora a gente vamos falar, passando para frente, falar de mistura de soluções. É bem simples isso aqui. Se a gente consegue pôr mais solvente ou tirar solvente, do mesmo jeito a gente consegue misturar duas soluções diferentes. E como que a gente vai tratar isso? Bom, primeiro é o jeito mais simples. Se a gente tiver solutos diferentes, desde que eles não interajam entre si, tá? Aí é outra coisa, aí a gente vai falar de reação química, assunto da nossa próxima aula, tá? Se eles não reagirem entre si, a gente vai ter, é como se a gente tivesse duas diluições independentes. Digamos aqui, ó, a gente tenha um frasquinho aqui, que tem o soluto A, que ele está 0,8 gramas por litro, tá? Tenho 1 litro dessa aqui. Fazer com os valores inteiros, só para a gente não perder tempo com matemática aqui. E a gente tem aqui, ó, uma outra solução
com o soluto B a 0,2 0,2 gramas por litro. Também é 1 litro. Se a gente juntou esse A com B, o que a gente vai ter? Para o soluto A, a gente tinha 0,8 gramas por litro em 1 litro. Agora a gente vai ter 1 litro mais 1 litro, 2 litros. Então aqui você usa C1V1 é igual a C2V2. Ele era 0,8 vezes 1, vai ser igual a C2 vezes 2. Né? Só passar o 2 dividindo, a concentração final dele é 0,4 gramas por litro. Bem simples de ver, né? A gente está diminuindo. Isso aqui você pode considerar uma regra de 3. A gente está diminuindo o volume à metade, a gente vai diminuir a concentração à metade. A gente está dobrando o volume, está dobrando o volume e mantendo a mesma massa, você vai estar diminuindo a concentração até a metade. Se você está diminuindo o volume à metade, você vai dobrar a concentração. É uma regra de 3 inversa, no caso. Tá? E a gente vai ter a mesma coisa para o soluto B. Se ele estava 0,2 gramas por litro em 1 litro, quando se tiver um volume final de 2 litros, ele vai estar 0,1 grama por litro. Tá? Então, se você tiver 2 solutos diferentes, a gente trabalha como se fossem 2 diluições independentes e um não afeta o outro, desde que eles não interagem. Tá? E se for o mesmo soluto, se eu estiver trabalhando com uma concentração, essa aqui fosse de NaCl e essa aqui também de NaCl. Daí a gente vai considerar a adição de massas, ou das massas, ou dos mols de soluto, que é, né, a mesma coisa. A gente vai adicionar a massa e o número de mols. E a gente vai também trabalhar com a adição do solvente ao mesmo tempo. Então a gente vai ver como se estivesse adicionando com uma solução que a gente vai jogar mais soluto e mais solvente. Como assim? Bom, a massa final a gente vai ter isso aqui, ó. A massa final do soluto era a massa que tinha na solução 1, que eu vou chamar de linha ali, M', mais a massa da solução 2, M duas linhas. E a mesma coisa, né? Igual aqui para o número de mols. N vai ser o número de mols final, vai ser o número de mols da primeira mais o número de mols da segunda. Tá? Então, a gente consegue aplicar isso aqui lá nas fórmulas, a gente vai ter isso aqui, ó. Lembra que M é CV? Então, M' é C' é V', M duas linhas, C duas linhas, V duas linhas. Tá? Então, a gente vai ter que CV da solução final é o CV da primeira mais o CV da segunda. Né? Massa é igual a massa mais massa. Ou a gente vai ter igual aqui, ó, que μV é igual a μV da primeira mais μV da segunda. Né? Número de mols é igual a número de mols mais número de mols. Né? O número de mols final é o número de mols da primeira mais o número de mols da segunda. Né? Isso aqui é só o outro jeito de escrever. Você colocar M vezes V sobre massa molar é o outro jeito da gente escrever a nossa molaridade. Né? A gente falando de massa sobre massa molar, isso dá número de mols. Tá? Uma última aqui, uma questãozinha para a gente tentar esclarecer essa parte. Vai? Vamos lá, do jeito que a gente tinha combinado nas outras aulas, pausa o vídeo agora e tenta resolver sozinho. Pronto, e aí, conseguiu? Bom, vamos ver. Né? Aqui essa questão aqui da Sesgran-Hill, a gente tem 500 ml de uma solução que está 1 molar de H2SO4, ácido sulfúrico. E a gente tem 1.500 ml
de uma outra solução, 2 molar de H2SO4. Então, ó, a gente tem aqui milinha, pode ser Mi1, tanto faz o jeito que você quiser calcular, né? Da primeira solução é 1 molar. E o V', né, o volume dela é 0,5 litros, 500 ml. Dá para trabalhar em ml? Dá, mas lembra que você vai ter um resultado em ml. E não vai ter um resultado em molar, que é mol por litro. Você vai ter um resultado em mol por ml. Tá? Pode ser. Mas toma cuidado daí com as respostas. Mi 2 linhas, o da segunda solução, era 2 molar. E V 2 linhas, né, o volume dessa segunda, era 1,5 litros, 1.500 ml. Tá? E depois que ele misturou esses dois, a gente consegue calcular já, né? Vamos calcular como é que ficou isso aí. Então, ele foi lá, qual que é a solução? A molaridade da final a gente não sabe, né? O volume final vai ser meio litro mais 1,5 litro. Vai ser 2 litros, certo? Isso aqui, ó, Mi-V é Mi', V' mais Mi 2 linhas, V 2 linhas. Então, 2Mi, nesse caso, vai ser igual... Como que era a primeira? Era 1 vezes meio. E a segunda? 2 vezes 1,5. Certo? Então, a gente vai ter que 2Mi é igual a 1 vezes meio, meio. 2 vezes 1,5 dá 3. Então, Mi vai ser 3,5 sobre 2, que é para dar 1,75 molar, ou mol por litro, tanto faz. Mas não tem essa resposta ali? Não tem? Porque a gente não leu a questão até o final. Certo? É isso que ele quer? Não, ó. Ele misturou as duas e depois completou o volume final até 2.500 ml. Qual que é o volume desse? 2.000 ml, 2 litros. Então, a gente vai ter que fazer mais uma continha. A gente vai ter aqui, ó, a gente vai usar lá Mi1, V1 é igual a Mi2, V2. Qual que era o inicial? 1,75 molar em quantos litros aqui? Em 2 litros. Vai ser aqui Mi2, que a gente não sabe, vezes V2. O volume final é 2,5. Beleza? Tá? 1,75 vezes 2 é o que a gente fez ali. A gente vai ter que Mi2, 1,75 vezes 2 vai dar 3,5. Né? 3,5 dividido por 2,5, que é o nosso volume final. Tá? 3,5 dividido por 2,5, você pode fazer a conta aí, vai dar 1,4 mol por litro. Tá? Resposta letra B. Tá, professor, mas eu fiz direto, eu já calculei ali com o volume final. Perfeito, dá para fazer. Tá? Eu fiz passo a passo para ficar mais tranquilo, para aquele aluno que tem um pouco mais de dificuldade, tá? Você pode calcular aqui quantos mols que a gente tinha de H2SO4 na primeira, quantos mols tinha na segunda, e daí dividir pelo volume final? Claro, ó, a primeira era 1 molar, ele tinha 1 mol por litro em meio litro, significa que ele tinha ali meio mol, certo? 1 mol a cada litro, em meio litro a gente tem meio mol.
A segunda, ele tinha 2 mols por litro em 1,5 litro. Tá? E se a cada litro tem 2 mols, em 1,5 litro, a gente vai ter 3 mols. Então, o número de mols final que a gente tem vai ser 3,5 mol. O volume final, 2,5 litros. Vai chegar ali, dividir em 3,5 por 2,5. Chegamos no mesmo resultado. Beleza? Tranquilo, galera? Era isso que a gente tinha que ver por hoje aqui de soluções. Mais para frente a gente vai fazer exercícios de revisão, tá? Mas não deixe de fazer exercício em casa, não deixe de estudar, tá? Não é só assistir vídeo e aprender a assistir aula, não é estudar, não adianta, você precisa da teoria, é importante a teoria, mas é importante a prática. Você só aprende na prática, só aprende fazendo exercício, beleza? Qualquer dúvida, acessa lá o site da Cultive, lá você vai ter todo o material, né? Tem o material de apoio, tem material para as outras matérias que são importantes também, tá? Fica focado, vamos nessa, mantenha o foco que ainda falta bastante, beleza? Então é isso aí, galera, até a próxima, fui!